México, essa coisa da moeda única, Venezuela. Como que a gente está nessa relação geopolítica e econômica aqui da América do Sul? Em que ponto que a gente está? Então, a gente passou por um período de grande fragmentação na integração regional. Né? A gente teve essa ascensão de governos de direita que não tem muito essa preocupação em integrar os países e tal. E isso levou, na minha visão, a um retrocesso nesse processo. Com a emergência de outros governos de esquerda, a tendência é que esse esforço... O Mercosul chegou a funcionar para valer ou não? Ele funcionou. Agora, se funciona do jeito idealizado, não, né? Tá. Porque tem muito desnível, muita simetria então. entre países, né? A Argentina tem uma dificuldade ali em organizar a sua economia, tem muita dependência de dólares, não consegue estruturar, né? Instabilidade política. Então, tudo isso dificulta você ter estabilidade, mas existem esses acordos. Eles cumprem um papel importante. Basicamente porque o Brasil, na exportação para a Argentina, ele tem uma dependência grande em pequenas e médias empresas. Então, para a gente é bom, porque pequenas e médias são as que mais empregam. Então, você consegue trabalhar para exportar, né, para a Argentina e garantir emprego de qualidade na área industrial, manufatureira. O problema é que tanto o Brasil quanto a Argentina vão perdendo muita participação no comércio internacional de manufaturas. Então, a Argentina perdeu, o Brasil perdeu bastante. E aí, o que acontece? A China vai chegando. A China já fez esse processo. A China, né, faz várias medidas comerciais questionáveis de triangulação, né? Vende para o Paraguai, aí parece que o produto é paraguaio, né, quando na verdade é um produto chinês. Já teve vários questionamentos disso no OMC e tal. Nem sei se eles ainda fazem, mas assim, a competição é bruta, né? E a China tem uma capacidade de vender produtos com custo muito baixo. Assim. Você vê os dados, assim, o negócio é tudo coisa de 1/3 o custo. Então, não é pouco. Não, é gritante. É quase impossível competir com eles, são realmente uma economia monumental. Então existe aqui um jogo que é proteger as economias e as relações do avanço chinês, que vem monumental, mas ao mesmo tempo criar mecanismos para reerguer a economia aqui no Mercosul. Então, eu não sei se vai te atrapalhar o raciocínio, mas por que a gente deve se preocupar em reerguer outros países se a gente está derrubado? Porque juntos a gente é mais forte. Eu sei que, sei que parece meio clichê. Dois caras caídos no chão, abraçados, e falam, vamos derrotar o mundo. Parece... O cara fala, velho, não, né? Vai ter economista que vai falar assim, André, daqui a pouco vai somar déficit para gerar superávit, né? 2 homens caídos, então eles vão virar um homem de pé. Não é isso. Não é isso, tá. A ideia é que o Brasil, assim, ele não tá um país caído. O Brasil é uma máquina produtiva sensacional. A gente é a maior economia regional, a gente tem uma influência... Não, na região. Tá. A gente tem uma importância econômica na região grande. Com certeza. Só que isso se desestruturou nos últimos anos, porque aquilo que eu estava falando para você, essas coisas não ocorrem espontaneamente. Se você tira política de indução, né, industrial, de indução comercial, o mercado ele desestrutura as relações regionais. Porque todo mundo começa a olhar para a Europa, todo mundo começa a olhar para a China. Aqui na América do Sul, em vez de eu fazer acordo regional, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai se unirem para entrar em comércio com a União Europeia, cada um vai fazer o seu. Então você desestrutura, e aí separado você é mais fraco comercialmente. Vem a China e começa a se aproveitar das brechas. Como eu te falei, não tem gente boazinha. Só que a gente está falando de nível de Estado, é competição, comércio. Não é espaço de avaliação moral que a gente usa no plano individual. É geopolítica, né, política comercial. Então o que você faz? Você chega para um país como a Argentina e fala assim, olha, a Argentina tem uma capacidade produtiva boa, consegue gerar divisas, só que a moeda dela está atrapalhada. Então o que acontece? Quando ela produz para exportar, o exportador vende e deixa o dólar em Londres. Ele não traz para cá, porque ele está esperando desvalorizar o peso para ele ganhar mais peso quando ele trouxer o dólar que ele traz. Entendi. O importador não sabe quando vai desvalorizar o peso, faz o quê? Compra mais importação, antecipa. Porque ele quer comprar antes que o peso desvalorize. Você gera um impasse, estou simplificando a coisa aqui, mas para as pessoas terem uma ideia, você gera um impasse que acaba com os dólares do país. Aí tem que ir lá no Fundo Monetário Internacional pedir 40 bilhões, um dos maiores empréstimos já feitos pelo FMI. Só que você não consegue manter uma situação como essa. Então o que você tem que fazer? Garantir correntes de comércio que eliminem esse problema que pode ocorrer no setor cambial de o exportador atrasar a entrada do dólar e o importador antecipar o uso do dólar. Como que você faz isso? Você ajuda o país, em vez primeiro de usar dólar
poder usar uma outra moeda. Então já tem até um esquema de trocas diretas entre Brasil e Argentina, que não precisaria passar pelo dólar. Mas isso não necessariamente vale para o restante da comunidade aqui na América do Sul. Então, a ideia que seria moeda comum, que foi jogada nesse sentido pelo Alberto Fernandes, né? Não foi nem o Lula, até o Ministério da Economia já meio que desconversou. Eles falaram, olha, ninguém está falando de construir uma moeda única, não é nada disso, a gente está falando de outra coisa. Então o que é essa outra coisa? Você não teria, por exemplo, o SUR, ele não vai circular na tua carteira. A gente não vai ter o SUR como a gente tem o real. Como é o euro, por exemplo. Isso, não vai ter isso. Não, essa é uma moeda única. Tá? A moeda comum seria uma função da moeda, que é ser unidade de conta, que é ser, por exemplo, o equivalente a como eu meço o preço de alguma coisa. Então, em vez de eu vender o produto em peso, eu posso, por exemplo, fazer trocas aqui dentro da América Latina em SUR. E aí cada país, a depender da participação relativa que ele tem na corrente de comércio aqui da região, ele vai ter uma quantidade, né, de moeda de SUR que ele pode utilizar. Que tinha. Seria algo parecido, mas seria mais parecido com... Vamos pensar assim. Seria como se você transacionasse em dólar, só que você não tem a restrição de impressão do dólar que é feita pelos Estados Unidos. Tá. Então hoje, se eu quiser transacionar em dólar, eu preciso que os Estados Unidos emitam esse dólar e esse dólar me encontre. Entendi. Quando eu crio essa moeda compartilhada entre os países da região, eu controlo essa emissão de moeda. Então, até se pressupõe, é um artigo que o Haddad escreveu com Gabriel Galípolo, que é o secretário executivo, acho que foi em abril do ano passado, eles publicaram na Folha. Até depois, quem aqui estiver aqui, quiser, pode ir lá no meu Twitter, eu vou divulgar o artigo lá, para quem quiser ler. Então, teria meio que uma autoridade monetária da região, né, e essa autoridade monetária, ela regularia a quantidade de SUR que tem disponível para fazer esses acordos. Então, o primeiro é que você elimina a necessidade de dólar, isso abre um pouco o espaço para a operação comercial entre os países que não tem dólar, não conseguem acessar dólar. Resolve o problema? Não resolve, mas alivia. O segundo ponto que poderia ajudar. Na hora que um país vai pedir financiamento externo, ele precisaria apresentar sua condição em termos de dólares, em termos de capacidade de pagamento. E talvez com a união dessas moedas, né, sob o guarda-chuva do SUR, quando o país for analisar a Argentina, ele na verdade está analisando a Argentina, Brasil, Chile, Bolívia, todo mundo que está naquela moeda. Então a união ali pode, por exemplo, gerar, não estou dizendo que vai, depende muito de como vai ser feito e tal, mas pode facilitar o acesso a capitais estrangeiros que vão para determinados projetos. Não necessariamente vai ser dinheiro que vai vir para aliviar a crise de balanço de pagamentos da Argentina nem nada, mas pode facilitar isso. Mas, por exemplo, isso eu vejo ajudando, por exemplo, a países mais pobres, que é a Argentina. Mas isso ajuda a gente? Pode ajudar a gente. A Argentina não conseguiria sem a gente, mas a gente consegue sem a Argentina. Eu sei que é um pensamento egoísta, mas não, é a realidade. Não acho egoísta, não. É interesse, o Brasil tem que defender os seus interesses. Como eu vejo, novamente, a gente está falando aqui em cima de muitas hipóteses. Claro. Né, porque não tem nada desenhado, não sei. Parece que eles vão criar um grupo para discutir isso. Então, é tudo muito ainda um grupo de WhatsApp. incipiente. Tá lá, Argentina, Brasil. A discussão. Os caras no WhatsApp. E aí, velho, vai rolar a moeda? Os caras... Não, irmão, que? Aí aparece, Lula saiu do grupo. Pode crer. Não curtiu, saiu do grupo. E coloca Janja no lugar, né? Discute você aí que eu já cansei. Aí você olha uma situação dessa, né, e pensa o seguinte, tá, o que o Brasil ganha com isso? A minha impressão é que, se for estruturado algo assim, a gente pode facilitar acordos, por exemplo, de infraestrutura que envolvem vários países, porque agora você pode ter uma rede conjunta para trazer investimentos, né, de fora, que vão, por exemplo, facilitar esses projetos de infraestrutura compartilhada. Individualmente, talvez os países não consigam fazer, mas quando eles se unem sob uma moeda que tem, né, todo um regramento, um conjunto de estabilidades, de regras que garantem a alocação desse dinheiro entre os países, diversifiquem os riscos. Então, quando a Argentina pega dinheiro sozinha, é o risco Argentina. Quando ela pega dentro do SUR, por exemplo, é o risco compartilhado com todos os países. Então, isso pode melhorar, por exemplo, novamente, não estou dizendo que vai, mas pode, a depender do arranjo, melhorar a forma como o mercado financeiro internacional enxerga um país isolado, porque agora ele faz parte de um grupo. Então vamos pegar o caso, não é a mesma coisa,
mas de um país que entrava na União Europeia. A Grécia, por exemplo. Entendeu? Quando ela entra na União Europeia, ela faz parte agora de um conjunto que melhora a nota de crédito dela, melhora a posição, ela tem, né, como compartilhar de um mercado maior. Então tudo isso traz benefício. Obviamente a avaliação desses benefícios vai depender do desenho, da questão. Mas a pergunta talvez chave aqui é se essa é prioridade agora. Ou temos problemas muito maiores para resolver antes. Tá? E me parece que a prioridade disso vai ser colocada, acho que em banho-maria. Entendi. Então acho que eles vão discutir, vão ver. O euro demorou quase 40 anos para ser estruturado. É mesmo? Porque ele começa em 57, ele vai ser, né, instaurado lá nos anos 90 só. Então você teve todo um processo incrivelmente complicado e tem defeitos ali existenciais no euro, porque ele cria uma moeda comum que todos usam, né, uma moeda única. Só que os bancos centrais, eles são nacionais, mas não têm poder de emissão. Isso significa na prática o quê? Que eles não controlam a moeda deles. Quem controla é o Banco Central Europeu. E aí eles ficam totalmente... Eles não controlam a moeda. Não precisa então, por existir. exemplo, a Grécia ela não consegue desvalorizar o câmbio para exportar mais. Ah, tá. Ela não consegue gerir a política monetária nem cambial dela. Entendi. Quando teve a crise do subprime, e aí você teve vários bancos europeus que quebraram, e os governos foram acionados para salvar esses bancos na Europa, inclusive bancos alemães, e acho que tinha até um monte de oligarcas russos na Grécia que perderam dinheiro e o governo foi lá salvar. Qual que foi a reação? Você tem que agora cortar gasto. Quem pagou a crise bancária do subprime na Grécia foram os aposentados. Porque você teve que cortar gasto previdenciário. E aí a Grécia poderia, por exemplo, desvalorizar o câmbio dela, exportar mais e fazer o ajuste ali, mas ela não tinha controle do câmbio. Então ela tinha que pedir dinheiro para o Banco Central Europeu para estender, né, linha de crédito para ela poder se financiar. Entendi. Aí o Banco Central Europeu falou, não vou emprestar. E com razão até falou, porque se você empresta dinheiro para um governo, todos os outros governos vão achar que também pode. Você tem um problema de risco moral sério. Mas qual que é a raiz disso? É porque não teve união fiscal. Então você juntou a moeda, mas você não juntou os fiscos. Seria o equivalente aqui ao Rio de Janeiro, que está nessa crise terrível, né, lamentável, um estado como aquele, e aí ele não ter o Tesouro Nacional para recorrer. Imagina se o Rio de Janeiro não tivesse o Tesouro Nacional para emprestar dinheiro para ele. Ferrou. Não, ia desestruturar toda a sociabilidade, a organização do Estado. Então ele pega dinheiro Novamente, não estou dizendo que resolve os problemas, mas, né, você tenta lidar com aquilo. A Grécia não tinha isso, porque não fez a união fiscal. Resultado qual foi? Você gerou crise lá na periferia, e aí hoje eles estão tentando discutir um mecanismo de aliviar esse processo de gerar crises. Aqui não tem nada a ver com isso. Você não vai usar o SUR, você não vai ter, né, essa moeda circulando. A Argentina não vai se locupletar em usar o orçamento público brasileiro, que é muita da preocupação. Não, a gente vai ter que pagar Bolsa Família para os argentinos, né? Não tem nada disso. Na verdade, é uma moeda possivelmente digital que serve para fluxos financeiros e comerciais e tem esses efeitos positivos.